E aí, galerinha dos sextos anos da Escola João Saturno de Almeida, que quem fala é o professor Ivino mais uma vez. E nós vamos na aula de hoje, pessoal, darmos continuidade a falar sobre Roma Antiga. Falamos já sobre o período monárquico, a monarquia em Roma. Falamos sobre o período republicano. Mas na aula de hoje nós vamos dar um pouco mais de ênfase e tentar falar em detalhes, em minúcias, um pouco mais sobre esse período tão importante que é o período republicano. Primeiramente, para início de aula, da nossa aula, vocês sabem o significado de república? O que significa essa palavra república que utilizamos até hoje? Porque o nosso país, o Brasil, é uma república. Você sabe o que é república? E se essa república é a mesma república lá do período de Roma, quem criou esse conceito de república foram os romanos. República, pessoal, nada mais é que do romano significa res pública, significa coisa do povo, certo? Vamos lá. Eu vou dar uma adiantada aqui, pessoal. Isso daqui a gente vai ver em outros períodos, certo? Eu quero me ater um pouco aqui na questão da República Romana. Vamos lá, ó. Em latim, república significa res pública, significa coisa pública, ou ainda bem comum, certo? Então, lá os romanos tinham esse conceito, pessoal, de coisa pública, certo? Ó, na Roma Antiga, república significou um governo regido pelo interesse comum do povo, em conformidade com a lei. Beleza. Entenderam? Coisa pública é um governo regido pelos interesses comuns do povo. Mas em Roma, pessoal, quem eram esse povo? Era todo o povo, todo mundo mesmo. No caso, quando eu falo todo mundo, toda a população romana, patrícios, plebeios, os escravos, eram todo mundo? Pessoal, não era. Só eram os patrícios. Essa questão as leis só eram criadas para os patrícios. Então, tudo, essa coisa pública era um número reduzido, pequeno. Não era para todo mundo, pessoal. Tá certo? Vamos lá. Ó, no plano interno, o período foi marcado por lutas entre patrícios e plebeus. Os plebeios ou plebeus, eles eram totalmente insatisfeitos pelo devido, pessoal, a esse não favorecimento das leis. E eles eram totalmente insatisfeitos com isso. Então eles lutaram, eles brigaram pelos seus direitos políticos, para eles poderem participar da vida pública de Roma. Vamos lá. No plano interno, o período foi marcado por lutas entre patrícios e plebeus. Guerras civis. O que é guerra civil? É uma guerra do próprio país, uma guerra da própria população. Não é uma guerra de um país contra outro. É uma guerra civil, é uma guerra da própria população. Disputas pelo exercício do poder, conflitos entre cônsules e o Senado. Pessoal, além dessa rivalidade entre patrícios e plebeus, os plebeus lutando pelos seus direitos, havia também, pessoal, uma disputa pelo exercício do poder entre os próprios patrícios, conflito entre os cônsules e o Senado. Era uma rivalidade extrema, pessoal. Era muito grande essa rivalidade entre essa disputa de poder interno entre os patrícios, certo? No plano externo, merecem destaque a extensão do poder territorial de Roma sobre toda a Península Itálica. Vale salientar, pessoal, que Roma era apenas ali uma cidade, beleza? Mas chegou um período que Roma começou a avançar no território não só italiano, como também em outros territórios. O que é isso? O que isso quer dizer? Eles conseguiram, pessoal, através da sua força militar,
conquistar outros territórios, principalmente o território italiano, a Península Itálica. E o confronto com Cartago, que ficou conhecido como Guerras Púnicas, garantindo a Roma o controle sobre o Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, e territórios adjacentes. A expansão territorial acentua-se, sobretudo no final do período republicano, onde Júlio César teve um papel importante. Já falamos aqui sobre os triunviratos, certo? República. Estrutura política na República. Isso aqui já foi falado. Tem o consulado, temos o Senado, que é muito forte, é o governo do povo, tá vendo? Mas esse povo se restringe apenas aos patrícios, não aos plebeus. A Assembleia Centuriata, que era uma assembleia de um capitão que tinha 100 soldados ao seu dispor, por isso que a gente chama de centurial ou centuriata. Os magistrados, o pretor, o censor, o questor e o edil, ou édil. Aqui, pessoal, através dessas lutas, dessa questão dos plebeus lutarem pelos seus direitos, eles conseguiram garantir para eles leis importantíssimas. A primeira lei, a lei das 12 tábuas, a primeira lei escrita do mundo foi essa lei das 12 tábuas, que significa juízes especiais, decêviros, decretariam leis escritas válidas para patrícios e plebeus. Não se esqueçam que antes dos plebeus reivindicar os seus direitos, só os patrícios tinham esses direitos, pessoal, ok? A lei Canulé, o que era essa lei? Um plebeu não poderia casar com uma mulher patrícia, e nem um patrício poderia casar com uma mulher plebeia, ou plebeia, certo? Então, essa lei Canuleia, ela revogou, no caso, conseguiu dar ortoga que o casamento entre patrícios e plebeus, porque até então era inadmissível na população romana um plebeu casar com um patrício ou um patrício casar com um plebeu, tá certo? Leis licínias. O que eram essas leis licínias? Isso tudo foi, pessoal, através de luta armada. A população plebeia ia lá lutar realmente pelos seus direitos. Eles acabaram conseguindo, através dessas lutas, várias pessoas morreram, vários plebeios morreram, mas morreram, pessoal, e conseguiram esses direitos. Vamos lá. O que foram essas leis licínias? Era a lei que dava distribuição de terras ou um dos cônsules plebeu. Ok? A lei Ogúnia era igualdade de direitos religiosos entre patrícios e plebeus. Era uma lei importantíssima. Tá certo? Em 509 a.C. até 23 a.C., houve, na questão isso foi o período que a República ficou no poder, certo? Houve a expansão territorial romana. Roma chegou a ter uma extensão territorial tão grande que é considerada ainda hoje como a maior potência militar e econômica do mundo que já houve, no caso, que não é mais, né? Que já houve. O que foram essas guerras púnicas? Foi um conflito, pessoal, um conflito entre Roma e Cartago, que era uma população da África, lá, uma pequena cidade da África. Por que houve essa disputa dessas guerras púnicas, esse conflito entre os romanos e os cartagineses? Foi pelo controle do Mediterrâneo, porque o Mediterrâneo era uma fonte mercantil, uma fonte de comércio muito grande, porque era através do mar Mediterrâneo que os romanos poderiam comercializar com os africanos e outras nações do mundo. Então acabou tendo essa pequena guerra, porque Cartago também era às margens do Mediterrâneo. E eles queriam, pessoal, eles gostariam muito de ficar. Então houve esse pequeno conflito, que os romanos saíram vitoriosos, certo? Os principais líderes cartagineses, Hamilcar e Aníbal,
E os líderes romanos desse período foi Dúlio e Cipião. Roma saiu vitoriosa e controla o mar Mediterrâneo, tá certo? Ó, tá aqui uma pequena imagem dos mapas de onde fica. Vocês podem observar muito bem onde fica aqui Cartago e Roma. São bem próximas, pessoal, ou eram bem próximas, ainda são no caso, né? Bem próximas. Desculpa. Eram bem próximas, tá certo? Ó, consequência da expansão territorial. O Império Romano passou a ser muito mais comercial do que agrário, entenderam? Eles continuaram sendo ainda agrário, plantando, sendo agricultores, mas deixaram de ser mais agrários e passaram a ser mais comercial, vender mais. Fortalecimento do modo de produção escravista. Houve uma ascensão e um fortalecimento muito grande do modo de produção escravista, que eram os escravos que trabalhavam para os romanos, tá certo? Ocorre um empobrecimento da plebe e dos pequenos agricultores. No caso, a plebe são os plebeus que tinham pequenos pedaços de terras que plantavam. Para resumir, pessoal, eles não conseguiram concorrer com os grandes proprietários, que eram os patrícios. Acabaram ficando pobres e perdendo as suas terras. Aumenta o luxo, a riqueza, o número de escravos disponíveis e os latifúndios. Os patrícios ficaram mais ricos, mas também houve uma pequena crise, pessoal, na República. Porque tinha os irmãos Tibério, os irmãos Cracos, eles eram a favor da distribuição de terras públicas, no caso. Eles tentaram fazer uma lei para distribuir essas terras públicas para o povão, mas não conseguiram. Acabaram sendo os mortos a mando do Senado, no caso. Eles não conseguiram esse negócio de dar um pedacinho de chão para o outro plantar. Isso, pessoal, assistindo até hoje aqui no Brasil. É uma lástima, mas assistindo até hoje. Revolta de Espartaco. Tem até um filme falando sobre Espartaco. Tem uma série na Netflix que é muito boa, por sinal. Revolta de Espartaco. Que lidera um levante de escravos. Espartaco era um lutador lá do Coliseu Romano. Era um lutador, um escravo que ia para a arena lutar. E ele acabou se rebelando contra os principais líderes lá da alta cúpula de Roma. Ele juntou vários outros gladiadores e ficaram muito tempo ainda, pessoal, muito tempo ainda combatendo, mas eles eram em menor número, mas eram hábeis lutadores. Mas chegou um momento que o exército romano os governantes romanos mandaram um exército muito forte e bem maior do que o pequeno exército de gladiadores. E Espartaco acabou sendo morto com seus colegas, mas foi uma revolta que acabou parando Roma, certo? Em 107 a.C., o general Caio Mário tornou-se cônsul. Reformou o exército e instituindo o pagamento de soldo, pagamento de salário aos soldados. Soldo é o pagamento de dinheiro, do salário aos seus soldados. O general Cornélio Sila, representando a nobreza, derrotou Caio Mário e instituiu o governo ditatorial. Em 79 a.C., Sila foi forçado a deixar o poder devido ao seu estilo antipopular de governo, pois a situação social estava incontrolável. Lépido foi preso por Otávio. Marco Antônio vai lutar no Oriente e é seduzido por Cleópatra, passando a ter uma vida de tirano. Indignados, os romanos apoiam Otávio, que move guerra contra Marco Antônio e Cleópatra, que se suicidam por ocasião da derrota de Ácio. Otávio retorna a Roma e torna-se príncipe e imperador. Aí começa a fase do império em Roma. Findava a República Romana e começava o período imperial de Roma.
certo? Então, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Até a próxima e espero que tenha ajudado a todos. Tchau!